Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pista 40. Bom, a fala de hoje talvez ela seja um pouco mais extensa, tá? Eu tenho me deparado em vários momentos em que. Vários questionamentos, na verdade, né? Desde que eu cheguei aqui em Florianópolis, eu tô tendo esse mergulho interno muito profundo. E uma das coisas que ficou muito claro pra mim é que, de modo geral, a gente embasa as nossas crenças em coisas materiais e não naquilo que realmente importa, que são as imateriais. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas materiais, elas são tiradas de nós. Por isso que o nosso embasamento tem que ser no que não é material. Então a nossa força tem que vir daquilo que não é material. Então, percorrendo esse caminho, eu comecei a ter muito contato com a ideia, com a questão de trazer a morte de uma forma consciente para me ajudar a fazer escolhas. Então, tem alguns exercícios, assim, algumas coisas para olhar, né, nesse sentido. O primeiro é que todas as noites antes de dormir, eu já faço isso há um tempo, que eu li no livro tibetano do Viver e do Morrer, há muitos anos. Eu lido com aquela possibilidade de que eu vou dormir e não vou acordar mais. Lidar com essa finitude do dia, como se fosse uma finitude da vida, faz com que eu tente deixar a coisa assim completa, um ciclo completado, assim, e lidar com o fato que, tipo, com a fragilidade da vida, né? Às vezes a gente fica aí fazendo planos e mais planos e mais planos, que são importantes, sim, mas trazer essa consciência da finitude faz com que a gente tenha a força e o foco agora, né? E outro dia eu ouvi a professora Lucilena Galvão falando também uma coisa que é assim, se a gente for pensar, uma idade média que o ser humano vive são 72 anos. Ele tem 72 anos para descobrir o que ele veio fazer aqui, falar aqui, né? Qual que é a palavra que ele tem que deixar no mundo, qual que é a ação dele, né, que marca a existência dele. E quando a gente pensa, 72 anos não é tanto tempo assim. Então a gente começa a valorizar mais o que de melhor a gente pode fazer e entregar hoje, né, a cada dia. Então essa associação entre esse pensamento e o do budismo tibetano, de que eu vou deitar, vou dormir, não sei se eu vou acordar amanhã, faz com que eu tenha mais presença no meu dia e dê mais importância para aquilo que de fato importa. Daí eu comecei a ler um livro que chama Antes de Partir, se não me engano, depois eu deixo certinho, em que a autora narra os 5 maiores arrependimentos diante da morte. Ela era cuidadora de pacientes terminais. E aí um deles, eu vou ler aqui porque eu não tenho tudo assim de cabeça. Mas um deles eu desejaria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não a que as pessoas esperam. Ter trabalhado menos, ter expressado mais os meus sentimentos, ter tido mais contato com os meus amigos e ter permitido me ser mais feliz. E ter permitido ser mais feliz. E daí eu fui percorrendo um caminho assim de pensamento, né, nesses mergulhos. A gente fica tão. A gente tá numa fase tão materialista do mundo que a gente coloca até as coisas que são mais sublimes, elas só são comprovadas se ela tiver uma materialização de fato, né? E as coisas sublimes, elas não têm que ser materializadas, assim, né? Então, a gente acaba colocando coisas na frente do ser, assim, né? Do existir, de fato. Do ser humano. Então, eu tenho
usado muito esse recurso da morte a cada escolha que eu tenho que fazer, sabe? Como eu tinha falado antes, né? Que o norte da escolha é ser mais humano. Eu me pergunto do tipo, ok, eu vou escolher isso. Se eu soubesse, é que a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? Mas se eu soubesse com certeza absoluta que eu só tenho mais um ano de vida, eu ainda assim escolheria isso que eu tô escolhendo? Eu ainda assim abriria a mão de estar perto de X ou Y pessoa em função de ter dinheiro, ter plano de saúde? Essas coisas são importantes. E pode ser que a sua resposta seja sim, ainda assim, porque o mais importante para mim é deixar uma segurança para os meus herdeiros, né? Então eu prefiro abrir mão da convivência para deixar, para proporcionar mais. E se for, ótimo, porque essa a sua meta te leva mais para aquilo que você acredita que é o humano em você. Se não for, é momento de rever, né, a meta. Então, a proposta, assim, vamos trazer a nossa fragilidade, trazer a possibilidade da morte, que é a única certeza que a gente tem que a gente vai morrer, né? Mas a gente não sabe o quando. Então, assim, pegar esse recurso que nos lembra da nossa finitude e trazê-lo para perto ajuda no processo de escolher e provavelmente vai fazer com que a gente faça escolhas que são mais baseados em algo que é imaterial do que o que é material. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar esse exemplo do tipo, ok, eu passo a vida longe dos meus filhos para poder proporcionar algo bom para eles, que eu acredito, né? Algo que o dinheiro vai trazer. Se, diante da possibilidade da morte, você continua escolhendo isso, aí a gente consegue ver que o que você está tentando dar é mais do que só o material, só o que o dinheiro compra. Mas você está tentando dar o que vem por trás, assim, né? É aquele sentimento por trás. E esse sentimento, ele é tão grande que você conscientemente prefere abrir mão de estar perto para proporcionar isso. Então, a gente vai ver que isso está embasado em algo que é imaterial. Porque o que você tá abdicando de uma coisa que é presença para oferecer algo que é um suporte, uma segurança, vai depender do caso, é difícil falar o nome da emoção por trás. Só que isso que tá por trás, ele é do imaterial. Então, provavelmente, se fosse só do tipo, né, diante da possibilidade que eu vou morrer daqui 3 meses, eu prefiro ficar longe do meu filho para juntar dinheiro para ele poder comprar um carro. Vou dar uns exemplos assim, tá? Porque o que eu tô dando não é o carro, é algo que tá por trás do carro. É isso que a gente fala quando a gente escolhe alguma coisa, o que a gente quer é o sentimento que aquilo traz, não é aquilo em si. E aí você, na sua escala de medição, coloca que oferecer isso para o seu filho é mais importante do que oferecer a sua presença. Então aí a gente está falando de duas coisas que são imateriais e que não dá para ser tirado nesse sentido. Aí vai ser uma escala, né, assim, de valores, assim, o que você realmente prefere. Porque o tempo ali, você tá com tempo pontuado, né? Mas mesmo assim você prefere abrir mão. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu vivo me perguntando, porque nessa coisa nômade eu tô sempre fora de casa, eu tô longe, né, da minha família. Só que esse estado de ser, esse ser nômade, pra mim, ele traz coisas muito preciosas, assim, muito profundas pro meu desenvolvimento como humana. Mais do que quando eu tô ali.
Então, a minha escolha é continuar alimentando. É isso que traz. Pode ser que chegue um dia que eu tenha isso estando perto. Eu não sei, eu ainda não tenho isso. Então, quando eu me pergunto, eu fico criando, tá? Essas possibilidades na minha cabeça. Tá, Lara, então assim, vamos supor que você tem um diagnóstico que você vai morrer daqui 3 meses. Onde você vai estar? O que você vai fazer nesses 3 meses? Você vai voltar para casa e ficar perto? Ou você vai explorar um lugar novo? E a minha resposta até agora sempre foi explorar um lugar novo. Então eu continuo fazendo isso. Se a minha resposta tivesse sido não, eu voltaria para casa e ficaria lá junto, eu provavelmente teria repensado esse estilo de vida. Então, entende mais ou menos onde eu tô querendo chegar, assim? Então, sempre trazer essa possibilidade de que você vai morrer logo, o que você faria diante de uma escolha, faz com que a gente tenha mais clareza do o que tá movendo a gente a escolher isso que escolhe. Então, você tá num enrosco, você se coloca diante da morte e se pergunta se diante de uma previsão que é justamente o que a gente não tem, você ainda faria isso, eu acho que ela faz sentido. E traz também esse hábito de trazer a sua finitude para você. Então, seja todos os dias antes de dormir, como eu vou dormir, pode ser que eu não acorde. Porque isso vai redimensionando a gente se perde às vezes em metas, em coisas a alcançar, no longo prazo. E aí a gente fica achando que a gente é desse tamanho, enquanto nós somos desse tamanho, mas também somos desse tamanho. E dessa fragilidade que a vida faz assim, ó. Eu sempre costumo pensar que assim, a gente tenta achar uma causa para as coisas, né? Ah, morreu por causa disso. Eu não acho que morreu por causa disso ou por causa daquilo. Morreu porque a poção de ânima que veio junto acabou. E aí a vida tem que te colocar numa situação que interrompa, né? Porque a ânima acabou. Então, a gente não sabe qual é a nossa poção de ânima. E então é bom sempre lembrar disso, né? Que a gente não sabe. Uma outra coisa também que eu tenho reparado, assim, observado muito em relação à morte, principalmente quando a gente perde um ente querido, é que a gente perde o corpo, a gente perde a matéria. O ente que se foi como corpo e matéria, ele habita de forma imaterial nessa nossa parte que é imaterial, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa memória, na nossa história. Então, esse ser mora dentro de você. Quando eu fui entendendo isso, eu percebi também que eu passo a ter menos saudades. Porque quando eu tenho saudades, eu me conecto com aquele ser que mora na minha alma. Então, por exemplo, quando eu tenho saudades da minha mãe, graças a Deus ela tá viva, eu posso ligar e conversar, mas nem sempre eu uso esse recurso, porque eu sei que um dia ela também não vai estar mais. Então, eu aprendi isso com a morte da minha avó. Eu acesso, a minha avó continua muito viva em mim, porque ela mora aqui, então eu acesso ela. Então, às vezes, quando eu tenho saudade de um lugar, de uma pessoa, eu acesso aquilo que tá dentro de mim. Então, quanto mais a gente começar a trabalhar as partes imortais, assim, imateriais na nossa vida, então as nossas crenças, no que a gente embasa as nossas escolhas, mais sólido, com mais base aquilo fica, sabe? Mais resistente a tempo, às intempéries, às mudanças de governo, às mudanças climáticas, todas as mudanças. Então,
Acho que lidar com a morte diretamente, assim, como conscientemente escolher colocar a presença da morte na nossa vida, faz com que a gente tome decisões mais acertadas e naquilo que de fato realmente importa. Então, eu queria trazer essa proposta hoje, assim. Morra todos os dias, diversas vezes ao dia, conscientemente. Morra diante de cada escolha. Morra todas as noites antes de dormir. E quando você acorda no dia seguinte e você não morreu de fato, você entende que você ainda tem algo a fazer aqui. E você tem ainda a sua palavra para dar no mundo. E a gente não tem tanto tempo assim para isso. Então, não é para sair num desespero, tendo, não vou ter tempo, e pressionar, porque aí a gente se estabana mais ainda. Mas é ter essa consciência de que, tipo, cada dia é muito importante para que você busque dar a palavra que você tem que dar aqui nesse mundo. E faça as escolhas que te encaminhem para isso. E não as que estão te roubando disso. Eu acho que é uma dos ensinamentos mais importantes, assim, que eu fui resgatando dentro de mim, sabe? É a cada escolha eu me colocar como se, ok, se eu fosse morrer eu continuaria escolhendo isso ou não. Ou eu vejo que essa minha escolha é equivocada e ela tá me tirando do prumo, ela tá me roubando daquilo que me é mais importante. Então esse é o convite, assim, morra todos os dias diante de cada escolha, relembre da sua fragilidade diante da vida e, e tome isso por base, assim, para não chegar no fim da vida e ter esses arrependimentos. Se colocar diante da morte, além de aprender a lidar melhor com ela, faz com que você vá direcionando a sua vida para algo com mais sentido mesmo. E lembre-se, sempre que alguém partir ou algo de material você perder, aquilo tem uma morada dentro de você. Então você pode se conectar com aquilo a qualquer momento. O que está embasado no imaterial, no imortal, não é roubado da gente nunca. Então, uma proposta é essa, assim. Cada escolha que você for fazer, traga a possibilidade da morte, porque ela redimensiona as escolhas. Lembra que eu falei, eu não sei se todo mundo viu, mas outro dia nos stories, que às vezes eu tenho umas crises do tipo, meia hora pra escolher qual fósforo, caixinha de fósforo eu vou comprar. Quando eu me coloco numa coisa dessa, né, tão pequenininha, diante da morte, eu não ia perder nem um segundo pra escolher que caixinha de fósforo eu ia comprar, entendeu? Então, trazer isso faz com que o nosso dimensionar das coisas entre num parâmetro mais real e importante, assim, tá bom? Então, coração, fica aí esse exercício que ele é de uma riqueza profunda. Qualquer coisa, eu tô aqui, só me chamar. Um beijo.